Olá, gente, muito bom dia. Segundo domingo de março, hoje, dia 9 de março, um dia logo após a ceia do Senhor, que foi domingo próximo passado, que foi uma delícia, foi uma presença. O culto todo foi regado de uma graça ímpar. Deus tem sido tão bom e tão generoso conosco, não tem negado sua presença. Ele é fiel a Ele mesmo, não nos negará. É bom a gente estar com essa confiança toda no amor de Deus que se manifestou em Jesus, resgatando-nos para Ele. Lendo hoje a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, e o texto que nós vamos tocar é o capítulo 6, no capítulo 5 acontece uma coisa maravilhosa, né, pastor João? No capítulo 5, Paulo deixa uma oportunidade linda para que nós nos tornemos cooperadores de Deus, não é? Ele faz lembrar aos Coríntios, no capítulo 5, que Jesus é o dom de Deus, a graça de Deus para a redenção humana. E no 6 ele vai dizer, e eu participo disso, fazendo o anúncio de tudo isso. Né? Sim, é lindo isso. É lindo, é lindo. Gente, nós estamos aqui essa manhã juntos em torno da palavra que tem alimentado a nossa alma, tem nos fortalecido para dias bons e dias maus. A palavra tem sido um alimento tão sólido para nós, temos respirado pela palavra. Diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, né? Não ouvir a palavra, mas o ouvir pela palavra. Nossos ouvidos precisam ser treinados, pastor João e Lloyd Nogueira, a mulher das nozes. Nossos ouvidos precisam estar afinados por esse diapasão da palavra, não é? Ouvir pela palavra gera uma consistência tão grande no nosso homem interior que venha ao que vier, para a vida ou para a morte, nós estamos com ele. Isso tem gerado dentro de nós um agigantamento, um aperfeiçoamento. E eu quero já começar aqui o dia de hoje com alegria, com a presença de vocês, pastor. Muito bom dia. João Silveira. A vocês que nos ouvem, muito bom dia, foi muito agradável. Depois de um chuveirão do mês de fevereiro, né? Começamos o março com um pouco de alívio. Não que a chuva não seja pesada, a chuva para nós vem trazendo esperança de produção para a nossa agropecuária, para a agricultura, enfim. Sim. Para a vida, né, João? Para a vida. A chuva vem trazendo vida aos germes, à vegetação, enfim. Sim, é verdade. Verdade. E as obras não param pela cidade, mesmo com chuva, né? Dá uma estiadazinha, volta a trabalhar. A cidade está em construção. Isso, para mim, indica prosperidade. Há críticas sobre gastos aqui, gastos ali, mas a prosperidade está aí, bem diante de nós, nesse movimento que é feito na cidade, né? E graças a Deus estamos numa terra onde a prosperidade tem chegado, a despeito de toda crítica política, a despeito de toda censura econômica, nós estamos cheios de esperança. Ana, os índices estão aí para animar ou para desanimar alguém, mas nós estamos animados por Cristo, né? Porque com muito ou com pouco nós vamos viver e vamos viver bem, a vida está em nós. Amém. Não vai depender do quanto ganhamos, de quantos patrimônios adquirimos, se adquirimos algum, o fato é que nós viveremos com ele bem de qualquer jeito, de qualquer maneira. Te saúdo também, Lloyd, com paz e alegria nesse dia 9 de março. Amém. Recebo. Seja bem-vinda. Recebo. Então, é isso. Então receba. É como o apóstolo Paulo diz, né? Não desperdicemos, né? A vida maravilhosa que Deus tem nos dado. Sim, né? É verdade. Olha, trabalhar com vocês tem sido uma alegria grande para mim, imagino que seja recíproco também, porque nós estamos caminhando amadurecidamente pelo Evangelho. A mensagem do Evangelho é uma: Cristo. Cristo, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou e vivo está. Essa é a base da nossa fé e esperança. Aquele que está vivo e está em nós, latejando em nós, né, pulsando em nós,
tem nos dado coragem para enfrentarmos. Amém. Depois de toda essa fala de Paulo maravilhosa, né? Dessa cooperação, nós temos um texto lindo pela frente, né? Mas Sim, eu queria pastor. comentar, porque você fez um comentário, ouvir pela palavra, e eu fiquei parando aqui para pensar que muita gente se detém em visões. Uhum. Como se a visão fosse a forma mais simpática de compreender aquilo que está sendo dito. E eu não encontrei na Bíblia nenhuma visão que não viesse seguida da palavra. Uhum. A visão talvez seja apenas para confirmar. Uhum. Mas uma das visões mais sérias, mais célebres que nós encontramos na Bíblia, ela deixou de acontecer para que a palavra fluísse. Lembra o que aconteceu com Paulo no caminho de Damasco? Uhum. Sim. Ele teve uma visão, de repente ele ficou cego. E aí ele passou a ouvir. Ouvir a palavra, ouvir da palavra. Aí foi que Jesus dá aquele bom sermão em Paulo, depois o adverte, depois o instrui e o anima. E quando nós vamos entrar aqui no capítulo 5, ele diz, eu sou cooperador disso, gente. Eu não fui infiel à visão celestial. Eu sou cooperador do anúncio dessa graça, que é o Cristo Jesus. Então, a fé, a disposição de fazer, Sim. vem pelo ouvir, na verdade. João, é necessário, para que a gente enxergue com clareza, a gente perca a velha visão. A visão daquele homem natural, que compreende tudo naturalmente. É preciso ficar cego para aquela velha natureza, para se enxergar como nova natureza, né? Sim. E vai ele aqui, no capítulo 6, fazer essa exposição maravilhosa da justa cooperação com Deus, né? Vamos lá, leitura? Vamos sim. Somos seus companheiros nesta obra. Por isso, imploramos, não desperdicem nem um pouco a maravilhosa vida que Deus concedeu a vocês. Ele nos lembra, ouvi seu chamado no tempo certo. No dia em que você precisou de mim, eu estava lá para ajudar. Pois bem, agora é o tempo certo para que ele ouça vocês e os ajude, não de deixar para depois. Não frustrem a obra de Deus, não façam corpo mole, nem lancem dúvidas sobre o que fazemos. Nossa obra como servos de Deus tem valor em todos os aspectos. As pessoas nos observam enquanto estamos a postos, em prontidão, inabaláveis, em tempos difíceis, maus, trabalhosos, quando somos espancados, encarcerados e envolvidos em tumultos, trabalhando duro até tarde da noite, às vezes sem comer, com coração puro, mente limpa e mão firme, com gentileza, santidade e amor honesto, quando dizemos a verdade e quando Deus mostra seu poder, quando fazemos o melhor possível pela verdade, quando somos elogiados ou repreendidos, caluniados ou honrados, fiéis à nossa palavra, ainda que não confiem em nós, ignorados pelo mundo, mas reconhecidos por Deus, vivos, ainda que digam que estamos mortos, açoitados, quase até a morte, mas recusando-se a morrer, mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria, vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo os muitos, não tendo nada, mas tendo tudo. Oh, meu Deus do céu! É o que eu estava dizendo ainda há pouco. O caminhar com Jesus nos dá essa solidez de não importar em que situação nós estamos. Esse não é um recurso retórico que Paulo está usando para enfeitar uma mensagem. Ele está fazendo uma narrativa, João, da sua própria experiência. Não é muito simples a gente viver bem quando a gente está desonrado. Não é. É uma coisa complicada. Assim como é muito difícil viver num lugar onde a gente está sendo honrado. As duas coisas são muito complicadas.
quando a gente é ignorado, bate dentro da gente um mergulho identificatório, um vazio identificatório muito grande. Mas não importa o que pensam sobre nós, a avaliação que nos fazem, os bons tratos, os maus tratos. Quando ele fala de açoite, ele está falando da experiência própria. Por isso eu estou falando, não é um recurso retórico, não é uma maneira de querer impressionar quem quer que seja. Ele está falando da própria experiência dele. Só nos lembrando que a segunda carta é um grande desabafo, né? Paulo vai contar coisas que aconteceram lá em Atos dos Apóstolos, alguma que nem Lucas narrou exatamente, né? Mas a maioria Lucas narra lá em Atos dos Apóstolos. Ele está revelando para a igreja de Corinto, na segunda carta especificamente, as experiências pelas quais ele passou, e talvez alguns não tivessem conhecimento disso. Então, esse atestado apostólico, né, de estar passando por tudo que ele passou, pelas experiências das mais terríveis, né? Domingo próximo passado estava me lembrando daquela região ali da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, né? Que compreende a cidade de Éfeso, a cidade de... Como eu até te perguntei ontem que eu tinha esquecido, Icônio, Listra. Né? Foi a pior experiência de Paulo. É lá que Paulo é apedrejado até a morte. Foi dado por morto. Perdão, foi dado por morto. Então, a experiência narrada por Paulo não é uma experiência para enfeitar um discurso, ou enfeitar a carta que ele está enviando para os coríntios. Ele está falando da vida que ele estava vivendo e de como ele internamente está se comportando. Quando ele diz que chegamos a pensar em desistir da vida, ele não está falando ele está humano, completamente humano, e nessa humanidade, como é que Deus está se revelando nessa humanidade que está ali, fracassada, destruída, abatida, né? E ele ainda assim está debaixo dessa consistência, né? Está pousado sobre essa rocha chamada Jesus. Então, assim, o meu tema é para a vida ou para a morte? Para a vida ou para a morte? Não importa, eu vou seguir a Jesus para a vida ou para a morte. Não importa muito o que pensam sobre mim, se eu sou resistente, se eu sou vitorioso ou se eu sou um derrotado. Eu vou continuar nele. E não importa, os que leem os rodapés da história da minha vida não entendem nada sobre a minha vida. Eles aproveitam os comentários que fazem sobre mim. Mas eu não sou exatamente os comentários que fazem sobre mim. Eu tenho um texto principal, e esse texto principal, Cristo é a grande força motriz que sustenta essa história principal. A carta que temos nos tornado, não é? A epístola viva que temos nos tornado, é Cristo que está ali. A minha vida foi escrita por Ele. Ele conhece bem a minha vida, minhas intenções mais íntimas, né? As regiões mais cavernosas da minha alma. É Ele quem compreende, é Ele quem prescruta, é Ele quem lança luz sobre essas minhas escuridões, não é? E Ele conhece tudo sobre mim. É bom de ler Paulo hoje, para mim, principalmente nessa segunda carta, é que ele revela a sua humanidade, e é possível então, João, a gente se identificar. Porque se Paulo se mostra o herói o tempo inteiro, não dá para mim, eu não tenho aptidão para herói, eu não faço parte da Liga da Justiça e nem nunca vou fazer, eu não faço parte da Liga da Marvel, eu sou completamente humano, e quando eu leio essas coisas que Paulo escreve, eu me identifico perfeitamente, não que eu tenha passado pelas mesmas experiências que ele, né? Eu nunca levei uma surra por causa do evangelho, eu nunca apanhei, mas muitas das outras coisas, eu e você que está me ouvindo, já passou também, né? Leituras equivocadas. Então, Paulo diz, eu continuo aqui, nele, plantado nele. Ele é a minha vivência e a minha sobrevivência. Eu não me aparto dele. Eu leio essas coisas com o meu coração pulsando de alegria por encontrar alguém que eu possa me identificar como ser humano, né? Eu creio que Paulo, nesse capítulo, onde ele se reporta aos Coríntios, ele está fazendo um relato, não para a glória própria, mas mostrando que aqueles que se dispõem, na verdade, ou se agregam a Cristo, o tatuam em si,
a circunstância da vida não pode arrancar essa segurança. Eu fiquei pensando, enquanto comentava, que Paulo sai com cartas dos sumos sacerdotes. Paulo não era o chefe, Paulo era um emissário da cúpula religiosa em Jerusalém. E ele sai com cartas para fazer aquilo que lhe era autorizado fazer e ele tinha disposição para fazer. De repente, Paulo é abordado por Cristo no caminho de Damasco, e a gente não tem registro nenhum de cartas que ele tenha mandado aos sumos sacerdotes. Não, agora eu mudei de ideia, agora eu sou outra pessoa, me desculpem, eu ficou pensando lá, ele não conversou com Ananias para dizer, e agora, Ananias? O que eu vou fazer com quem me enviou, com as autoridades que me enviaram? Paulo tinha Cristo por superior, desde o dia que o encontrou, Cristo tinha superioridade na vida de Paulo, com tamanha intensidade, que ele esqueceu que aqueles que o mandaram fazer, aqueles que o ordenaram a fazer, ele esqueceu, ignorou-os. E agora, nesse capítulo, ele está dizendo, olha, veja bem, em açoites, em prisões, na pureza, no conhecimento, era erudito, quando fazia discurso daquele tamanho que Eutico caiu da janela, falando a verdade, ou na palavra da verdade, como desconhecidos ou estrangeiros, isso nada nos incomodou, porque nós somos cooperadores de Deus, quando no primeiro versículo ele diz, e nós, cooperando também com ele, com Cristo, ou seja, para a vida ou para a morte, como tu afirmas. Aqueles que se dispõem a seguir a Cristo não pode ser meia boca. Não dá para ser meia boca. Não dá para ser meio crente e meio leviano. Não dá para ser crente, fazer um papel bonito na igreja e lá na repartição você dá calote no trabalho, você apresentar atestado de saúde que não existe, que você não está doente, porque você quer participar de uma festa evangélica, porque você quer aproveitar uma viagem de uma evangelização. Não dá para ser meia boca. Não dá para você trabalhar e trazer todo o material que você precisa usar na sua empresa, o papel, a caneta, qualquer coisa do trabalho para fazer o serviço na sua casa, no seu escritório. Não dá para fazer isso, não pode ser meia boca. Se você pertence a Cristo, se agregou a ele, precisa estar com ele na tristeza, na angústia, ou no elogio, ou no reconhecimento, quando falo bonito, que todo mundo me ouve até pela madrugada, ou quando não me deixam falar, porque me pegam e me espancam até quase a morte, ou me darem por morto. Sim. Os que pertencem a Cristo. Não quer dizer que se alienam da vida, ou devem se alienar da vida, abandonar a sua família ou fazer qualquer coisa, mas deve ter a autenticidade do servidor de Cristo, de fato. É isso que Paulo está dizendo aos Coríntios. Sim. É interessante, né, pastor João? O senhor está falando aí dessa experiência, mas em meio a tudo isso, Paulo diz que a vida com Cristo não é pequena, não, é cheia de possibilidades, né? Isso. Como ele olha para essa vida, para essas experiências, de uma maneira de dizer, é cheia de possibilidades, né? Não faz disso uma coisa desprezível ou abatida, mas ele diz, é cheia de possibilidades. Isso é vida. Isso é vida, isso é viver. Aí ele faz esse convite. Venham viver essa vida. Coisa grandiosa, né? Olhar para essa vida, mesmo que nos machuque, que em algum momento estejamos feridos, mas a gente pode dizer, isso é que é vida. Porque é cheia de possibilidades. E o bispo gosta de dizer que é um estica, né? Encolhe, um esfria e um esquenta, né? Sobe, vai desce, em cima, vai embaixo. Aperta, afrouxa. Pois é, Essa cheia é a de vida. possibilidades. É porque a gente parece que está possuído por uma ditadura do bem-estar e a gente acha que a vida está sempre só no bem-estar. Linear. É, linear. Isso é muito pregado, isso, pare de sofrer. Isso é pregado, isso é ensinado. Eu falava antes anti-evangelho, né? Eu falava aqui com a Loide antes, que coisas de sistemas religiosos arrasaram, ou estragaram muito a vida da gente. Não pare de sofrer porque eu quero ter graça. Jesus disse, no mundo tereis aflição. Então eu quero ter graça no meio do sofrimento. Eu não quero sofrer, tudo bem.
Mas se ele vier, eu preciso ter graça, estar cheio de graça para atravessar o sofrimento. Eu não quero passar pelo Euroquilão, mas eu quero ter a visita. Se isso acontecer, eu quero ter a visita do anjo do Senhor para dizer: ei, por causa de ti, ninguém vai morrer dos que estão contigo no navio. Sim. Gente, que privilégio. Por causa de ti, Paulo. Essa turma todinha que está aqui não vai morrer ninguém. João, não será por isso que nós estamos vivendo uma geração de crentes tão fracos, tão frustrados e tão infantilizados? Na minha concepção, da minha leitura da história, eu nunca vi um tempo de crente mais fraco quanto no tempo que nós estamos vivendo. Eu queria dar um recado aqui para uma pessoa que está nos ouvindo, que eu não sei quem é, mas é um recado para uma pessoa. O texto diz assim: mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria. Há uma pessoa que está nos ouvindo hoje, que de verdade eu não sei quem é, que está vivendo essa experiência de dor, mergulhado em lágrima, achando que não tem mais jeito. Mas essa manhã eu quero ousar, na força do Espírito Santo, dizer para você que a vida é cheia de possibilidades. Se você está hoje envolvido e mergulhado em lágrimas, arranque desse mesmo solo que está te ferindo, te injustiçando, arranque profunda alegria. Enxugue as suas lágrimas, levante a sua cabeça, porque a vida é cheia de possibilidades. Logo, logo o sol vai brilhar novamente na sua vida. Não fique aí prostrada, não fique prostrado, porque esses são dias em que você está mergulhado em lágrimas, porque logo, logo o sol vai brilhar novamente na sua vida. Por causa da alegria que o sol vai brilhar, tenha uma boa reação nesse momento. O livro dos Hebreus diz que foi pela alegria que lhe estava proposta que Jesus assume toda a dor da cruz. As agruras da cruz são suportáveis por causa da alegria que lhe está proposta. Lembre-se, a vida é cheia de possibilidades. Esse era o recado que eu queria dar para essa pessoa que está aí mergulhada em lágrimas, achando que chegou o fim. Ainda não chegou ao fim. Só Deus tem a primeira e a última palavra na tua vida. Aguenta firme, Deus está gigantando você, criando uma massa de resistência em você, preparando você para os próximos dias. Então, coloque um sorriso nos lábios e vai governar no meio dessa tempestade como um bom timoneiro, como alguém que sabe navegar em alto mar e sabe navegar numa lagoa calma. Deus está contigo e as coisas vão mudar na tua história. Amém. Amém. Eu fico lembrando quando você disse, por causa da alegria que lhe estava proposta. Ninguém dos discípulos de Cristo, nem um anjo, desceu para dizer ele morreu. Lembra? Ninguém disse ele morreu, disseram apenas maravilharam-se por já estar morto. Mas na alegria da ressurreição, os céus descem e o anjo está lá para dizer: ei, ele ressuscitou. Que coisa gostosa. Sim. Essa era a alegria que Cristo vislumbrava, a felicidade, o gozo do que está proposto. E não é só a vida eterna, gente. Vida eterna é a consumação da nossa vida na terra daqueles que estão com Cristo. Nós não devemos querer viver essa vida simplesmente ou somente pela expectativa da vida eterna. A vida eterna já é uma garantia. E a vida aqui deve ser um gozo, mesmo em meio a frustrações e dificuldades. Sim, sim. Que bom que você passa por frustração. Isso significa que você é humano. E o poder de Deus se aperfeiçoa nessa tua fraqueza. Tenha certeza disso e não se despedace tanto, viu? Jesus precisa de você inteiro para o próximo capítulo. Você está aí no meio dessa selva, né? Faca na caveira, mas Deus quer você
cheio de alegria, porque os próximos capítulos prometem, viu? Prometem, né? Os próximos capítulos são capítulos extraordinários. A gente vai tomar um café e a gente volta já já, a partir do versículo 11, no próximo bloco. Olá, gente, estamos de volta. Gente, que palavra maravilhosa essa palavra de Paulo aos Coríntios, e palavra a cada um de nós, né? Uma palavra de ânimo, de estímulo. Agora nós vamos ler um texto que Lloyd citou no comentário dela do bloco passado, que a vida é cheia de possibilidades. Ouça, isso é uma profecia para nós. Isso é uma palavra que nos coloca para cima, nos exorta, que nos põe de pé, abre os nossos olhos para ver a vida além, muito além daquilo que a sociedade moderna anda chamando de vida, né? Uma existência sofrida chamando de vida. A vida, ela vai para muito além da existência, e Paulo vai falar isso de uma maneira muito, muito, muito cheia de sensibilidades. Nós já estamos aqui no verso 11 do capítulo 6, e eu queria fazer já a leitura, porque isso me interessa muito. São falas que me ajudam a me compor, a me recompor nas experiências, às vezes desastrosas, né? Que ou a gente se coloca ou a gente é colocado, mas a vida continua fluindo, além desses momentos difíceis, né? Vamos lá, Lloyd. Prezado Coríntios, não consigo expressar em palavras quanto desejo que vocês entrem nesta vida plena e cheia de possibilidades. Não queremos que se fechem assim. Dá uma paradinha aqui, Lloyd. Vamos parar aqui, só um instantinho, desculpe. Não queremos que se fechem assim. Porque essa é uma grande possibilidade quando alguém passa por um momento desastroso. Se fecha. Se fecha dentro de um quarto, se fecha em si mesmo, se em si mesma. E a vida não é um ensimesmamento, a vida é para fora. A vida não é essa prisão da dor, né? Amuralhar a nossa vida em torno do sofrimento é a pior coisa que a gente faz. Criar muralhas em torno do sofrimento. Não, a vida tem que fluir. E o sofrimento faz parte dessa trajetória. Então, não se feche. Olha, ouça esse recado. Não se feche. Se abra, porque a vida é cheia de possibilidades. Desculpe ter te interrompido, Lloyd. Foi perfeito, bispo. E Paulo continua: a pequenez que sentem vem de dentro de vocês. Isso. A vida que Deus dá não é pequena. De jeito Vocês é que vivem de modo pequeno. Ui. Digo isso com franqueza e com grande afeição. Abram a vida, comecem a vivê-la plenamente. Meu Deus, peraí. Vocês é que vivem de maneira pequena. João, Uau. Que loucura. Como é assertiva essa percepção de Paulo sobre o ser humano que se fecha, né? Que vira uma vida hermética, não é? Na pequenez. A vida não é pequena. Vocês é que vivem uma vida pequena. Não é preciso viver uma vida pequena, mesmo passando por dificuldade, sofrimento, tristeza, amargura. Não. A vida é grande, gente. A vida que nós temos recebido é eterna, ela transborda, ela vai para além do tempo. A vida eterna é uma vida fora do tempo, é uma vida para além do tempo, é uma vida que resgata a eternidade dentro de nós. E a gente precisa ter essa percepção da vida, ou a gente vai viver uma vida pequena. Ela não é pequena. O momento, a temporalidade que a gente vive, mesmo dentro de momentos difíceis, a gente não pode se fechar, porque aqui a gente eterniza, João, o sofrimento na vida da gente, que deve ser transitório. Bispo, eu entendo aqui o que Paulo também está dizendo, que não é só uma questão de sofrimento. É uma questão de isolamento da sociedade. Quantas religiões,
Quantas religiões nós temos dita cristãs, e aqui a gente não está para falar mal, mas é a realidade, que se alijam de qualquer movimento da sociedade porque se apequenam dentro da religião e achando que só esse isolamento pode levar à eternidade à glória de Deus. Sistemas de viver, de vestir, de ver, de comer. Sim, criando uma realidade pequena demais. Pequena demais, vira o seu próprio gueto, se hermetiza dentro da sua própria marmita. E Paulo está dizendo, vocês estão vivendo isso. Se alarguem. Vocês não vão viver como devassos, porque o coração de vocês já foi alcançado por Cristo, e quem tem o coração alcançado por Cristo não vai viver uma vida devassa. Mas também não precisa viver com tanta pequenez, com tanta mesquinhez, baseado em sistema como se isso fosse pecado. E se vocês cometerem, se vocês vestirem uma roupa normal, ainda se apegam quando Pedro diz assim, não pense a mulher que vai ganhar o marido pela roupa extravagante. Usam aquilo como se a mulher não pudesse vestir um vestido caro, se ela pode. Paulo não está dizendo isso, Pedro não está dizendo isso, Pedro está dizendo que não é essa forma de ganhar o marido, mas não está proibindo a mulher de vestir uma roupa extravagante. Eu digo extravagante em termos de preço, extravagante em termos de beleza. Então, Paulo está dizendo aos coríntios, vocês se fecharam, estão se fechando dentro da pequenez de entendimento de vocês. E a gente tem falado aqui, tantas e tantas vezes, que apesar da cidade de Corinto ser a grande cidade, a igreja de Corinto foi trabalhada, foi começada entre aqueles que não tinham princípios elementares como judeus, não tinham conceitos exuberantes como judeus. Então, quando se reconheceram que eram darilhos, que eram prostitutas, então começaram a se apequenar, começaram a querer voltar àquela sua vida, descobrir que o que praticavam não era tão agradável, então agora eu vou me encolher. Entendo que o Paulo está dizendo, não, vocês não precisam fazer isso, se alarguem, se sintam dignos da graça de Deus, de viver nessa sociedade, de concorrer a cargos públicos, de estudar e se tornar magistrados para gerir essa cidade. É isso que Paulo está dizendo aqui, vocês estão fechados dentro do gueto de vocês, se alarguem, se abram. Eu gostaria, o meu coração está dilatado, porque eu gostaria que vocês se tornassem governadores dessa cidade, que vocês influenciassem. Isso está sendo dito hoje. Quantas vezes, o que é que nós temos influenciado? Porque quando entramos lá na Assembleia, nos congressos, nos recolhemos como meros cristãos. Não, eu sou crente, eu vou ficar aqui no meu canto. Pelo contrário. Quando você chega à magistratura, eu vou ficar aqui quieto, porque os cristãos são poderosos. Poderoso é você que tem o poder de Deus na vida. Poderoso é você que tem a graça e a iluminação do Espírito Santo para mudar o lugar aonde você está. Para se tornar o gerente da empresa, não passando por cima daquele que está ali, mas porque tem o Espírito de Deus para governá-la com dignidade e fazê-la crescer. É o desembargador que você se tornou, seja autêntico, porque você tem o Espírito de Deus para governar ali. Não como déspota, mas para governar ali porque você tem o Espírito de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não se fechem na vossa pequenez. Se sintam agraciados, porque esse evangelho que eu tenho pregado para vocês é grande. Gente, Paulo era um prisioneiro caminhando ou andando naquele navio. Era um prisioneiro. O que acontece? O capitão do navio vem se render a Paulo. Foi isso? Paulo era um prisioneiro até então, a hora que a serpente o pica. Paulo era considerado um condenado. Depois o que acontece? O governador daquela cidade vem se render a Paulo. Não foi assim? Uhum. E o sustenta, não só ele, mas todo o contingente daquele navio por espaço de 1 ano. Isso quer dizer o quê? Paulo está dizendo o quê? Não se sintam apequenados, não se sintam inferiores. Quando você foi levado
a uma empresa, sinta-se alguém importante ali, não jactancioso, não orgulhosamente, mas sinta-se importante ali, porque você tem aquilo que muitos não têm, você tem a graça divina, você tem o Cristo que é soberano na sua vida. Não se apequene. Eu entendo que é isso que Paulo está escrevendo nesses textos aos Coríntios. E não aos Coríntios, mas a cada um de nós. Aqui eu vejo assim, Paulo fazendo 2 convites para que eles abram as suas mentes e abram também a vida, né? Abra as suas mentes, mas também a vida é cheia de possibilidades. Abram essa vida e vão viver também essas possibilidades que há na caminhada com Deus, né? Porque muitas vezes com a mente a gente pode estar vendo uma vida cheia de possibilidades, mas com a mente fechada nós não vamos vivê-la. Sim. A metanoia, tem que haver essa metanoia. Sim. Salomão, no capítulo 4 de Provérbios, ele fala sobre a importância de guardar os pensamentos, porque a vida depende deles. Assim, acho que a gente está bem alinhado com o que disse Salomão. A vida depende dos pensamentos que a gente desenvolve. Não tem como você mudar de vida se não mudar a maneira de pensar, a forma de pensar. Há pessoas que pensam dentro de uma forma que a única coisa que essa forma produz é limitação na vida delas. Quando Salomão diz que a nossa vida depende da forma com que pensamos, de como nós damos curso a esses elementos do nosso pensamento, se a gente não cuidar disso, de mudar a forma, e metanoia é isso, é mudar a forma, transformar, a gente não vai para lugar nenhum. Se eu começo... Agora me vem à mente, lá no capítulo 12 dessa mesma carta, quando Paulo fala sobre o dom de uma limitação. Se a gente passar a enxergar a limitação como um dom, ela muda a vida da gente. Mas se a gente só enxergá-la como limitação, a gente sofre desnecessariamente. Mas se a gente passar a enxergar o dom, né, a limitação como um dom, o espinho na carne como um presente de Deus, para me colocar no meu lugar, para que eu não me torne altivo, soberbo, arrogante, por causa do nível da revelação que eu recebi, nunca vamos experimentar na fraqueza da gente o poder de Deus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de vocês. Capítulo 12 dessa carta. Então, é bom a gente pensar que é preciso abrir o fluxo da vida. A vida não é só sofrimento, também tem sofrimento. A vida tem outros contornos além da felicidade. A vida não é só felicidade. A vida é composta, né? Ela é composta de outros elementos dissonantes que vão criar essa espécie de sinfonia que se espera que a vida seja, né? Então, vamos crescer. Vamos nos abrir para a vida, né? Vamos lá, nós vamos para o verso 14 agora, né? Não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas. Cristo passeia com o diabo? A verdade e a mentira andam de mãos dadas? Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo e Deus vive em nós. Ele mesmo disse: vou viver neles e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles e eles serão meu povo. Então, deixem de lado a corrupção e as parcerias, deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. Serei um pai para vocês e vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. Meu Deus do céu. Quanta gente fazendo guerra com Deus aí, né? Não está fazendo parceria, está fazendo guerra. Gente, diante da majestade e soberania de Deus, a rendição
é o único caminho para nós. Rendermos-nos a Ele. Assim, eu fico extasiado quando eu ouço um termo como esse que Paulo usa aqui, que, lembrando, né, na verdade, Paulo está lembrando de uma palavra do Senhor. Eu promessa, vou me mover em vocês. Cara, ter essa sensação de que Deus está se movendo em nós, por nós, através de nós, dá uma sensação de utilidade, João, que a vida às vezes não impõe a nós essa utilidade toda, mas pensar que Deus tem escolhido gente como nós para se mover em nós, se mover a partir de nós, se mover não só em nossa vida, mas através da nossa vida. Gente, quantas pessoas podem se levantar e ter um novo curso na sua vida só de entenderem o que é que acontece em nós, a partir desses movimentos divinos na nossa vida, né? Deus não está fora, a soberania de Deus, esse Deus pessoal, esse Deus que está no tempo e no espaço, habitando-nos, dando-nos uma possibilidade de vida. Cara, isso não tem o que se comparar. Amém. Aqui é riqueza. A gente acaba não possuindo tudo, né? Não tendo nada, mas possuindo tudo. Não tendo nada, mas possuindo tudo. Não me importa se eu enriqueço, se alguém se enriquece a partir de mim, isso será um bom fluxo, um movimento de Deus na minha vida, né? E quantas pessoas nós temos enriquecido a partir da instrução do Evangelho, a partir da pureza do Evangelho na nossa vida, quantas pessoas que hoje estariam arruinadas, estão gozando de pleno sucesso a partir do fluxo do Evangelho que saiu da nossa vida, né? Amém. Fluindo através de nós. Eu fico maravilhado diante de declarações como essa, viu, João? Eu quero fazer um comentário doutrinário que por tanto tempo na minha vida, ou desde a infância, eu comecei a ouvir, e na versão que eu tenho à mão, ela não traz tanta clareza quanto a que foi lida, que é do versículo 14, não vos prendais a julgo desigual. Uhum. Ou seja, usou-se muito isso simplesmente a casamento, sim, crente com descrente, e a coisa ficou. Assim, foi tão proibida, e quantos casamentos desastrosos aconteceram por conta de proibições de casar com alguém que devia casar, mas tem que casar com alguém da igreja, e nem sempre aquele que está na igreja é um bom parceiro para o casamento. Não é mesmo, João. E eu comecei a viver como a minha vida no campo, ver que julgo desigual não é você colocar na mesma canga, como se diz no interior, que o julgo para dois animais que puxam um carro de boi, não é colocar um cavalo e um boi. É colocar dois bois, um grande e um pequeno. Uhum. O pequeno maltrata o grande porque o grande vai levar a força do pequeno que não leva. O menor vai sofrer porque ele quer competir com o grande e não consegue, não tem força para isso. E Paulo está dizendo aqui, não vos prendais a julgo desigual. Ele fala, no texto que foi lido na versão contemporânea, não formem parcerias. Quantas sociedades têm sido desmoronadas porque um é fiel, outro é infiel. Sociedade financeira, sociedade de todos os níveis. Então eu quero hoje desmistificar isso, porque Paulo não está falando aqui, ele nem toca no assunto do casamento. Não quer dizer que o jovem cristão que serve a Deus vai casar com qualquer um doidinho por aí porque é bonito, porque tem pinta de galã, porque joga futebol ou porque canta bonito, porque às vezes não tem caráter. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que essa não é a recomendação de Paulo. Não tange a questão de casamento, não é disso que ele está falando. Ele está falando de qualquer sociedade com os impuros, com os infiéis, com aqueles que não têm caráter. Fuja, desagregue-se dele, porque vai te dar prejuízo, vai te dar dor de cabeça. Não faz mal para Deus, faz mal para você mesmo. Uhum.
Não afeta a soberania de Deus, afeta a tua convivência. Paulo não está falando isso aqui por questão de santidade, ele está falando aqui por questão de preservação da tua vida comum, do teu dia a dia. Não vos prendais a julgo desigual, porque não há comunhão nenhuma entre aqueles que vivem com dignidade e os que não vivem com dignidade. É verdade, pastor João. Aqui, quando Paulo diz, abra uma vida, comece a vivê-la plenamente, ele faz logo em seguida essas observações, né? Que na vida há o certo ou o errado, a verdade, a mentira, né? Existe julgo desigual, é isso mesmo. E ele diz, abram a vida, mas fiquem em alerta, né? Fiquem em vigilância para as coisas que a vida apresenta, não é isso? Porque a vida é cheia de possibilidades. Você tem que observar o caminho pelo qual você está percorrendo. É isso mesmo, pastor João. Pensando bem, isso aconteceu na vida de Sansão e na vida de Oséias, mas era projeto divino. Exemplos e projeto divino. Mas quem é que está disposto a pagar o preço que pagou Sansão? Para viver essa desregrada doida. Mas aquilo era projeto divino. Depois a gente vai falar sobre a vida de Sansão. A questão de Oséias também era um exemplo para o povo judeu, mostrar a infidelidade que o povo judeu estava vivendo, e Deus queria mostrar em loco aquilo que estava acontecendo. E Paulo está advertindo aqui, não se prenda a julgo desigual. Um mais forte e um mais fraco, um mais moço e um mais velho. É isso em disparidade, né? Em um que pensa longe e um que pensa perto. Gente, vocês já pensaram, dois empresários se associam. Eles estão dentro da igreja. São duas criaturas que vivem dentro da igreja. Aí resolvem montar uma sociedade. Um pensa avançando a empresa e o outro pensa em cima da unha, ou em cima do rastro. O que vai acontecer? Vai maltratar os dois. O que não pensa, o que não tem elasticidade no pensamento, vai sucumbir e o outro vai ser puxado para trás. Então, o que Paulo está dizendo aqui, tenham cuidado na sociedade de vocês. Ao associar-se, ao negociar, tente não negociar com gente de mau caráter, porque ele não vai te pagar e vai te aborrecer. É isso que ele está falando. Entendo eu, né? Sim, sim. Sim, exatamente. Vamos dar um salto para o capítulo 7 agora? Capítulo 7. Diante de promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora. Que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus. Ele se refere aqui ao final do capítulo 6, né? Sim. Justamente. Sim, porque assim, o que acontece? Há coisas que necessariamente não são pecados, mas nos distraem. O escritor aos Hebreus fala sobre duas coisas que nos atrapalham. O pecado, que tão de perto vem nos assediando, e os embaraços. Embaraço necessariamente não é um pecado, mas há coisas que nos embaraçam, fazem com que a nossa vida caminhe com mais lentidão, com menos exatidão. E aqui, penso que o assunto é esse, que a gente se desvencilhe de tudo aquilo que nos torna mais lentos, de tudo aquilo que nos torna mais vagarosos, mais enrascados, né? Tem gente que não vive uma vida de pecado, mas vive uma vida tão lenta, tão diminuta, tão miudinha, que não é o pecado, né, exatamente, mas um embaraço. Isso. Alguma coisa que a gente precisa aprender a se livrar dela, né? Porque isso vai acabar com a vida da gente. Isso mesmo. Não quer dizer que eu estou preparando uma cova para o inferno, mas há coisas que vão abreviar a nossa jornada porque são embaraços. São coisas que não estão numa listagem de pecado, mas podem nos parar terrivelmente. Então é bom a gente lembrar, e eu quero lembrar isso mais uma vez, a gente fica cheio de ponta de dedo com o pecado, mas não é só o pecado que nos para, há embaraços que nos param também.
há embaraços que podem deter a nossa caminhada, e a instrução de Paulo é: se livrem disso, né? Se livrem disso, para que a caminhada seja leve. A vida cristã é uma vida leve, uma vida que a gente pode caminhar a qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, mas com leveza. É essa a proposta do Evangelho para nós, que nós tenhamos uma vida mais leve, mais suave, mais sereno, né? Amém. Tem uma gíria na região onde eu nasci, que o cara, quando está tudo bem, diz: está suave, está suave. Que a gente viva uma vida mais suave, porque a vida cristã normal é suave, é leve, não tem embaraço, não tem nada que nos detenha, né? A gente chora, e o choro pode ser um embaraço, então vai enxugando tua lágrima logo, vai se colocando de pé, porque a vida continua, ela é bonita e ela deve ser vivida com a beleza que Deus construiu para nós. Vamos tomar um cafezinho, gente, e a gente volta já já. Olá, gente, estamos de volta. Esse tempo de chuva, muitos sapinhos, muitos grilos. Eu estava pregando numa igreja sábado passado, pastor João e querida Lloyd, que havia uma orquestra de grilos ao fundo. E eu disse: gente, vamos fazer um silêncio aqui, vamos ouvir essa sinfonia. Cara, que barulho lindo, o cri, 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 né? Então, lembrando aqui do fim do inverno, dos sapinhos e dos grilos, nós vamos caminhando pelo capítulo 7. Mas foi essa orquestração que deu força para o George Júnior escrever a música do grilo, a poesia, né? Sim, linda, né, João? Linda a poesia do grilo. E ele faz uma relação com o Evangelho, né? Crês tu no Cristo que morreu na cruz? Essa poesia é linda. João sabe de cabeça umas coisas que... ainda do tempo de infância. Sim, esse George Júnior. Essa poesia é muito bonita, cara, muito bonita. Me lembro da minha infância, que eu participava de uma turma chamada Turma do Grilo. Era muita gente divertida, mas muito doida também, né? Tinha muita gente louca lá. Gente, nós estamos aqui falando dessa vida apaixonante, do fluxo da vida, de abrir-se para a vida, de não fechar-se em si mesmo, não amuralhar o seu sofrimento, de permitir que a vida flua livremente, porque ela precisa fluir como um rio. Às vezes tem catadupas, né, João? Às vezes o rio promove aquelas catadupas da cachoeira, mas, cara, o fluxo dela é fantástico, até que ela desemboque no mar. E como diz a poesia do Osho, não é uma questão de deixar de ser rio, mas de tornar-se mar. Isso, para mim, essa poesia também me enche o coração, né? Não é uma questão de deixar de ser rio, é uma questão de tornar-se mar, né? De amplitude. Então, a vida precisa seguir esse fluxo mesmo de verdade, né? Para que a gente possa contemplar toda a beleza da trajetória. Eu quero pedir permissão para a leitora, porque na versão que eu tenho à mão aqui, há o versículo 2 do capítulo 7 da segunda carta. É tão contundente para a gente comentar, há tanta coisa a ser seguida no exemplo de Paulo. Eu queria pedir permissão para ler no que está aqui, fazer um comentário, porque dói o que tem acontecido e a gente não quer machucar ninguém na sua dor, não quer machucar ninguém no seu mal feito, mas é seguir o exemplo de Paulo. Paulo escreve aos Coríntios com todo carinho. Veja que no capítulo 6 foi tão carinhosa a sua expressão, dizendo: dilatai-vos, eu estou com o coração aberto para vocês. E aqui ele faz uma revelação, não uma justificativa, que no versículo seguinte ele diz: eu não digo isto para condenar vocês. Mas ele diz aqui no versículo 2: recebei-nos em vossos corações. A ninguém agravamos e a ninguém corrompemos. De ninguém buscamos o nosso proveito próprio. Oh, meu Deus! Se isso ocorresse com todos os líderes religiosos, todos os líderes de igreja,
seguisse esse exemplo de Paulo, tivesse a liberdade, a coragem de levantar a voz e dizer: nós não agravamos ninguém, nós não ofendemos ninguém, nós não corrompemos ninguém e nem buscamos de ninguém de vocês proveito próprio para nós. Uhum. Isso me enche, porque eu já vi tanta loucura nesse mundo, eu já convivi, eu já fui tão execrado, eu já fui tão explorado, eu tenho visto tanta exploração, que não convém dizer, porque a gente não está aqui para colocar loucuras ou erros de ninguém exposto. Mas a gente estava lendo, aliás, entre linhas agora aqui, no intervalo, e eu ouvi isso conversando sobre situações que estão acontecendo o mundo afora. Uhum. Rachas em denominações por conta de proveito próprio, por conta de ganância. Sim. E quando Paulo está trazendo a lume aqui com tanta clareza, dizendo: recebei-nos em vossos corações. Eu tenho liberdade de pedir a vocês que me amem, que me considerem, porque eu nunca agravei nenhum de vocês, eu nunca machuquei, eu nunca tive intenção. Se isso por acaso aconteceu, não foi uma intenção própria, porque o meu coração não permite que eu agrave vocês, nem que corrompa. Não vou dizer nada aqui do que eu já vi, do que eu passei, porque... Uhum. E do que a gente vem sabendo, né? Sim. Quantas pessoas em proveito próprio, né, João, manipula coisas imanipuláveis, impossíveis de serem manipuladas, mas manipulam, criando tanta confusão, tanto conflito, coisas lindas que estão ficando feias, né? Coisas honrosas que estão ficando desonrosas. É uma tragédia. Eu disse que eu não ia dizer, mas eu vou citar aqui por alto que eu tomei conhecimento há poucos dias. Há um risco muito grande na demissão de alguém que está sob o comando de uma grande agremiação religiosa. Então, articularam para que essa reunião decisiva ficasse para março. Isso vem acontecendo desde janeiro. Mas aqueles que estavam sob o comando dessa revolta, e parece-me justa, não queriam que ela se prolongasse tanto, exatamente porque entenderam que esse prolongamento era tempo para corromper aqueles que tinham poder de decisão. Uhum. Entende isso? Entendo, sim. Ou seja, e o que eu quero aproveitar é o que o Paulo diz. É o que Paulo deve ser o nosso exemplo. A gente está lendo aqui porque ele, não é que ele seja o nosso exemplo. O nosso exemplo é Cristo. Nós temos que seguir a Cristo. Mas é uma outra oportunidade de ser meus imitadores como eu de Cristo. Uhum. Então ele sentia-se, nessas circunstâncias, imitador de Cristo, porque Cristo também nunca sobrecarregou ninguém além daquilo que precisava. Ou seja, quando precisava pagar o tributo, que nem a obrigação era, mas Jesus, para não criar confusão, ele não perguntou quem é que tem dinheiro no bolso. Ele providenciou para que Pedro fosse encontrar isso lá na beira do mar. Quando o povo estava com fome, ele não exagerou dizendo: se virem, dão de comer. Então nós encontramos aqui alguma coisa, tragam. Ou seja, o nosso exemplo é o Cristo, ele nunca explorou ninguém. Até quando ele respondia aos fariseus, a gente às vezes percebe, eu acho que ele estava com truculência com eles. Na verdade, era uma questão de expressão da época. A forma de responder era aquela forma de responder. Mas se você pegar nas Bíblias mais de versões contemporâneas, vai perceber que aquilo não era grosseria. E por quê que precisamos ser ofensivos com os irmãos? Ah, ele mereceu. Se ele mereceu, mas eu não preciso ser ofensivo com ele. Eu tenho que tratá-lo com carinho, com brandura. Lá na primeira carta aos Coríntios, quando Paulo diz aquele cidadão que estava com problemas de relacionamento familiar, o que é que ele diz depois? Procurem ele para que não morra de tanta tristeza. De tanta tristeza. Transportem amor. Ele está dizendo aqui, gente, sejam leves comigo, porque eu quero ser com vocês, porque eu nunca ofendi ninguém de vocês. Eu nunca explorei ninguém de vocês.
Eu nunca corrompi ninguém de vocês e nem pedi que me trouxessem de qualquer lugar para outro sem que eu compensasse a viagem de vocês. Se me trazem, no mínimo eu pago a gasolina do barco. No mínimo eu pago a gasolina do barco. Sim. Entendeu? Entendi. Então, eu tenho procurado, não é que eu queira ser precioso, mas entender isso e aceitar. Se alguém me faz alguma coisa, eu sei que ele tem despesas, eu no mínimo compenso a despesa. Eu aproveito a favor, mas tento compensar aquilo que ele tirou do seu próprio bolso. Uhum. Um dia desse eu peguei um carro, alguém me encontra na rua. Ô tio, você vai para casa? Vou lhe deixar lá, fui me deixar. O que é que tu está fazendo? Mas eu estou fazendo transporte aqui pela cidade. Não era nem Uber ainda, era transporte. Sim. Está vivendo disso? Ele foi me deixar lá em casa, me chamou no bolso, tirei o valor da corrida. Ele disse, não tio, eu disse, ei, amigo, você está vivendo disso. Eu te agradeço a consideração de ter me alcançado aqui e me trazido para casa, mas eu não posso deixar que do seu meio de transporte, da sua sobrevivência, eu explore ela. Está aqui, tome. Ele entendeu. Não que ele fosse ganancioso, mas ele entendeu a nossa liberdade de fazer isso. Eu acho que essa deve ser a conduta de todo líder religioso, de todo líder cristão, de todo mestre, de todo pastor. Sim. Não explorar os seus Sim. liderados. Sim. João, essa é uma lição que eu aprendi muito cedo. Eu nasci numa família de caráter ilibado. Não tem nenhum mau caráter na minha família que eu conheça, que eu tenha conhecimento. E meu avô foi o grande instrutor dessa família, com o caráter dele, com a dignidade dele, com a força do evangelho na vida dele, né? E me sinto exatamente como você está dizendo. Eu jamais entraria no comércio de alguém conhecido para sair de lá com presentes que eu fui para comprar. Isso não quer dizer que eu esteja fechado para receber uma oferta. Bom, vamos tomar o teu negócio como modelo, né? Pastor João e pastora Marlene, eles têm um comércio, dentre as coisas que eles fazem, eles têm um comércio. E toda vez que eu entro pela porta da frente do comércio, eu vou para comprar. E eu não quero que eles me favoreçam. Olha, ele está aqui, ele é testemunha disso. Mas isso não me impede que, de vez em quando, eles tragam uma oferta para me dar. Ou que você estando lá na nossa casa, que fica contigo, sim, entendeu? Exatamente. Na mesma área, eu trago alguma coisa do comércio e diga isso aqui é para você. Sim. E eu tenho essa liberdade também. Se alguém entra pela frente, eu recebo. Porque eu entendo que foi para comprar. Sim. Se alguém solicita, agora por carnaval, nós fomos solicitados para vários retiros e fizemos a nossa oferta para eles, a nossa doação. Agora, se você entra na porta da frente para comprar, eu acho que é devido. Eu aprendi, vamos aproveitar talvez o bloco para isso, eu aprendi ainda muito menino, eu li 2 livros, um chamado Gavelas das Disciplinas e das Doutrinas Cristãs, não sei se existe. Outro chamava-se Miscelânea Doutrinária. Um deles era do saudoso Francisco de Assis Gomes, pai de Gesiel. E o outro, eu não sei se era de Eliseu Queiroz de Souza, de alguém nesse sentido. Então, eram instruções para o cristão. E eu lembro como se fosse, eu já era muito menino, eu tinha aprendido a ler. Eu lembro uma das instruções que, se você é viajante, nesse tempo tinha os viajantes, né, os representantes comerciais, como é que chamava? Era os mascate, não? Como é que chamava? Sim, era o mascate, sim. Carteiro tinha viajante, outros nomes, né? Cacheiro, né? Cacheiro viajante, isso. Então ele dizia, se você... Mercador. Isso, se você chega numa cidade, você é cacheiro viajante, você é comerciante, você chega numa cidade, conhece alguém cristão, mas você vai a serviço da sua empresa ou do seu negócio, por favor, não se hospede na casa do irmão para comer a comida dele, para dar trabalho. Se a empresa está te pagando, se o teu negócio te paga, procure um hotel, hospede-se lá. Se você quiser visitar o irmão e ele te oferecer um almoço, tudo bem. É normal. Agora, não explore. Não aproveite a sua estada ali comercialmente para explorar a bondade, a generosidade daquele irmão. Eu achei isso muito lindo. Sim. E eu gravei isso desde a minha infância e procuro trazer. Por tanto tempo na minha vida,
25 anos vivi o Ministério Gideônico, andava no Brasil afora, e a primeira coisa que a gente fazia, era sair de casa para fazer uma visita a qualquer campo, era reservar o hotel. Uhum. Exatamente porque estamos indo para aquilo. Sim. Então, Paulo está dizendo aqui, eu nunca explorei ninguém. Uhum. Eu acho que é digno. Dá dignidade para a gente. A gente se sente tão digno. Não é para se sentir orgulhoso nem vaidoso, mas se sentir digno de não estar vivendo às custas de ninguém. Uhum. Pastorear uma igreja e nunca ter explorado ninguém. Ter a consciência livre de que eu não preciso viver, eu não preciso explorar ninguém. Uhum. Ou eu estou dentro de uma igreja onde eu tenho a liberdade de abraçar todos os irmãos sem sentir que ninguém tem reserva contra mim. Uhum. Isso é muito gostoso, é muito agradável. Sim. Isso é dignidade. Uhum. É o que Paulo está dizendo aqui. Eu nunca explorei nenhum de vocês. Eu não tenho queixa. Por favor, tenham liberdade comigo, me amem. Uhum. Por favor, me amem. Ele pede, né, confiança, confia em nós. Sim. Não é isso? Sim. Ele pede, ele começa esse versículo, Uhum. confia em nós. Nunca ferimos ninguém, nunca exploramos, nem tiramos vantagem de quem quer que seja. Então, Uhum. Aí ele continua, não pensem que procuro culpa em vocês. Já disse que estou com vocês em qualquer circunstância. Na verdade, tenho a maior confiança em vocês. Se soubessem como eu estou orgulhoso de vocês, a alegria me domina, mesmo com todos os problemas. Ponto. Então ele começa, confia em nós. Uhum. Né? É um Sim. pedido de confiança. Sim, sim, sim. Porque assim, mais uma vez Paulo vai falar, não é ausência de problema. Né? Os problemas não podem roubar a nossa alegria. Cara, nós estamos encaracados de problemas o tempo todo. João tem sua atividade profissional e, vez por outra, nós que lidamos... Estávamos falando até ainda há pouco, né, João? Nós que trabalhamos com serviço, né? Prestamos serviço, nós estamos encaracados o tempo inteiro. Tem dia que nós temos muita folga, mas tem dia que a gente tem uma escassez do tamanho de um sertão. E a gente vai, isso pode roubar nossa alegria? Não pode. E hoje eu levantei às 6 da manhã e trabalhei até às 8h10, incansavelmente suando para deixar a coisa organizada. Começa organizado por falta de mão de obra ou por aborrecimento de alguém que foi embora, bebeu cachaça, encheu a cara e resolveu largar o serviço, foi embora. Uhum. E eu não me tive por importante não ter que agir ou fazer o serviço dele. Deixei tudo organizado para minha esposa dar continuidade e vim gravar o programa. João, quantas vezes, antes de começar o culto, antes que chegasse alguém, né, estávamos ali na frente do templo, varrendo o chão, tirando o lixo. Quantas vezes vi João fazendo isso, Marlene fazendo, outros irmãos, quantas vezes eu fiz isso, né? Fazia até antes de chegar todo mundo para ninguém ter a ideia de que eu estou lá varrendo, né? Outro dia até estava fazendo isso, pastor Marlene, que tirava a vassoura da minha mão. Eu falei, não roube o meu galardão. Eu não tiro, né? Pô, me deixa fazer isso, né? Cara, qual é o problema? Não tem problema. Uma hora a gente está lá em cima, uma hora a gente está cá embaixo. Tem possibilidades, claro. Eu tenho 2 braços, uma perna, saúde suficiente, né? Então não há um problema. Uma hora você está lá em cima, uma hora você está cá embaixo. Não dá para a gente internamente fazer esses movimentos tão abruptos de cima e baixo. A gente precisa manter uma certa estabilidade interior quando as coisas do lado de fora... Cara, eu já não sei que o meu homem interior se renova dia a dia, enquanto meu homem exterior acaba se corrompendo de alguma forma, né? Passando por alguma tragédia, algum acidente, meu homem interior vai se renovando todo dia. É aqui. O meu cuidado é com o meu homem interior. No meu homem exterior eu não controlo muitas coisas, elas acontecem alheias à minha vontade, né? Eu já tive situações em que eu tive que arrumar as cadeiras do templo e convidei um recém-consagrado ao ministério para fazer o serviço comigo. Ele me disse que ele não foi
separado ao pastorado para arrumar uma cadeira na igreja, né? Eu vi aquilo. Que tolice, né, João? Mas é porque, veja bem, bicho, eu chego de terno na igreja, aí a cachorrada lá que gosta de fazer graça ali, arrachar o lixo e jogar na porta da igreja, eu vejo aquilo ali, eu sei que precisa tirar para que os outros, quando chegarem, achar coisa limpa. Eu tiro meu paletó, coloco ali na cadeira, vou pegar a vassoura e a pá, mas aí vem aparecendo a Loide, eu acho que eu sou importante, eu sou o pastor. Loide, por favor, limpa isso aí. Ou seja, Paulo está dizendo, eu nunca explorei ninguém. Isso é exploração. A Loide é crente, é ovelha como eu. Se os meus braços podem fazer aquilo, eu posso tirar o paletó por um pouquinho e fazer aquilo, por que eu tenho que colocar a Loide para fazer? Eu faço, algumas vezes eu coloco alguns do jovem da igreja para fazer, não é porque eu não queira fazer, é porque eu quero também fazê-los participantes daquilo que a gente tem que fazer, né? A gente é uma forma de ensinar, às vezes eu chamo alguém, um jovem, alguém que está com a gente, por favor, faça isso, coloque os cones na calçada para delimitar onde pode estacionar. Às vezes eu peço para alguém fazer, não é uma questão que eu não queira fazer, é uma questão de contribuir, de participar com ele ou que ele participe conosco. Agora, eu encho o paletó, ajeito o paletó aqui e digo... Numa empáfia, né? O Laudi, põe aqueles cones, por favor. Pô, Paulo está dizendo aqui, eu nunca explorei ninguém, gente, isso é exploração. Posso fazer, cara? Ele é um trabalhador como eu. Se eu posso fazer, por que eu tenho que colocar a carga sobre alguém? Eu me tive muito esse texto que Paulo disse aqui. Para mim, isso dá um programa todinho. Sim. Não explore a sua ovelha porque ela é ovelha. Você já tira a lã, você já tira o leite. Sim. Ainda vai botar a carga sobre as costas dela? Ou seja... Mas não explore os seus pastores também, né, João? também não Vamos nos explore seus defender aí. pastores. Nosso sindicato tem que funcionar agora aqui, né? Eu acho que hoje já não há tanta exploração pastoral, porque o pastor, quando ele tem dignidade diante da igreja, a sua igreja, a sua comunidade não lhe explora. Sim, claro. Eu entendo que não lhe explora. Quando ele tem dignidade, quando ele conduz bem o seu rebanho, quando ele conduz com leveza, quando ele educa, quando ele não explora, quando ele não tira proveito próprio, também, normalmente, ele não é explorado. E a gente, quando se sente também, quando vê que está sendo muito exigido, a gente tem a conversa para dizer, olha, o meu limite é esse, eu não posso chegar a tanto mais do que isso, a minha disposição é essa, então... Eu também acho que devem ser honrados, os pastores devem ser honrados pela igreja que ele comanda. Eu concordo, vejo que deve ser honrado. Agora, honrado e não bajulado. Honrado e não endeusado. Eu tenho andado por aí que eu tenho visto cada aberração, cada endeusamento. Cada endeusamento que eu não sei aonde vai parar isso. Eu, uma certa vez, só fechando isso aqui, uma certa vez conversava com um pastor amigo e eu disse... Eu não sei como isso vai acontecer quando chegar no céu. Ele disse, a minha preocupação não é essa. Minha preocupação é que isso pode nem chegar lá. Isso pode nem chegar lá. Essa é a minha preocupação. Então, a gente resolve essas questões por aqui, não precisa chegar lá, não. Agora, tem coisas que vão ser julgadas na eternidade. Explorações... É que a gente se esquece, né, João, que haverá um julgamento, né? Haverá um julgamento. Das obras que praticamos, ou seja, das atitudes que tivemos com os nossos irmãos, com aqueles que viveram confiadamente com a gente. Sim. Aí vem Salomão e diz, não explora o pobre, porque é pobre, porque o Deus dele é o teu. E nem faça isso com aquele que vive confiadamente contigo. Sim, João, aproveitando o finalzinho desse bloco, eu quero lembrar que todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, nós temos uma sala de estudo aqui na igreja que a gente está usando para aprofundarmos no espírito do Evangelho. Temos estudado aplicadamente todos os domingos a partir das 9 horas da manhã. É um encontro que nós chamamos de didaquê, que vem de onde nasce a palavra didática, né? De expor com clareza os textos, e a gente está fazendo isso com uma graça
Deus tem nos abençoado tanto. Todos nós compartilhamos, porque às vezes num culto você fala e todo mundo ouve, ninguém tira dúvida. E esse espaço de todos os domingos às 9 horas da manhã é um lugar de se tirar dúvida, de se acrescentar, de se debater em torno de um texto que às vezes a gente não faz numa exposição pública, porque não é oportuno, não é um culto exatamente preparado para isso. Mas nesse encontro de domingo, às 9 da manhã, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, nós estamos separando para meditarmos, para ensinarmos e aprendermos com todos o texto da Escritura. Tem sido uma delícia, quero convidar você. Livre, você pode vir, participar conosco, se instruir. Se você tem tempo e deseja se aprofundar, todos os domingos, às 9 horas da manhã, na rua Santo Antônio, no Recanto dos Vinhais, número 14. Logo depois do Café com o Bispo, nós temos a Didaquê, e você é nosso convidado. Podemos dizer que essa é a nossa escola dominical ao modo que nós convencionamos, né? Sim, exatamente. É a maneira que nós temos de estar instruindo. Gente, vamos ali tomar um cafezinho e voltamos para o último e quarto bloco. Olá, gente. Estamos no último bloco da nossa programação, bloco 4. Esse é o programa Café com Bispo. Eu me chamo Renato Chaves Moreira. Aqui está meu querido amigo João Silveira, Lloyd Nogueira, e nós estamos imbuídos em compartilhar as riquezas do Evangelho com todos aqueles que nos acompanham. E nós estamos estudando a segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Já estamos no capítulo 7, lá no versículo 5, é o versículo que nós vamos abordar agora. Espero que a nossa companhia seja boa, seja agradável para você e que a gente cresça em tudo naquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Jesus, a quem nós amamos de todo o nosso coração. Amém. Ocupa todos os espaços dele. Paulo vai sempre estar falando de alguns apertos que ele passou. Aqui ele está narrando, eu chamo essa segunda carta de a carta do desabafo, né? Onde Paulo está sempre colocando os apertos pelos quais ele passou. Não é um desabafo pernicioso, não é um desabafo queixoso, não. Não. É uma declaração da vida, a exposição da vida dele, sim, mas com simpatia, né? Sim. No capítulo anterior ele está fazendo uma exposição com simpatia, com alegria, dizendo, confia em mim, me amem. Sim. Todos esses episódios, João, ocorreram lá na narrativa de Lucas em Atos dos Apóstolos. Isso. E ele vai estar aqui dizendo de verdade o que aconteceu, né? Lucas narra assim, vendo Paulo passar por essas situações, e Paulo vai falar sobre o que ele passou dentro dessas situações. Há os outros, como tu disseste, que o Lucas nem registrou, né? Outros que ele nem registrou. Depois ele faz menção, ele fala que é meio subjetivo da dificuldade que ele teve na Macedônia, né? Sim, é onde ele vai falar agora do trato dele nesse percurso pela província da Macedônia, que tinha algumas cidades ali, e a luta dele, que nessa questão aqui da Macedônia está diretamente ligada à igreja. Não eram as lutas e desafios com fariseus, com saduceus, e enfim, com a população do comércio que lá em Éfeso se levantou contra ele. Aqui, exatamente, está vivendo-se lutas por fora, temores por dentro. Ele não está falando senão dos conflitos que estavam acontecendo dentro da igreja nessa região da Macedônia, né? Entendo eu que eram cidades de tráfego constante de gente, e aqui e acolá apareciam na igreja para tentar minar, para chegar na ausência dele. Sim, colocar, falsos irmãos. Colocar aquilo que achava que era assim, não, param que Paulo é muito metido a besta, Paulo oprime muito vocês, é por isso que ele dizia, nunca oprimia ninguém. Então apareciam aqueles sabidões, aqueles importantes fazendo mensagens mirabolantes, tentando desviar da fé. Alguns eram falsos mesmo, né? Eram falsos irmãos. Era aquele tipo de Simão que até creio foi batizado, mas de repente o interesse próprio estava ali. E lá em Gálatas ele diz assim, quem foi que enfeitiçou vocês, né? Foi. Ou seja, ele estava falando exatamente desse pessoal que estava no meio da igreja, minando a igreja, né? É isso?
Sim, sim. Sim. Muito bem. Agora nós vamos para o verso 5, né, Lloyd? Isso, verso 5. Quando chegamos à província da Macedônia, não tivemos sossego. Os conflitos na igreja e os temores no coração nos deixaram ansiosos. Não conseguíamos relaxar, porque não sabíamos o desfecho da situação. Então, Deus, que levanta os abatidos, nos deu novo ânimo com a chegada de Tito. Ficamos felizes apenas por vê-lo, mas o alívio veio com que o que ele nos disse sobre vocês, sobre quanto se preocuparam e lamentaram por minha causa. Minha preocupação transformou-se em tranquilidade. Tá, vamos dar uma paradinha aqui. Gente, como é possível que haja pessoas cuja presença delas mudam tanto a nossa vida? E mudam para melhor, não é? Como a chegada de Tito trouxe ânimo no meio de um conflito em que Paulo se encontrava dentro da região da Macedônia, que não era uma coisa tão simples assim. A igreja estava empavorosa, trazendo grandes pesos para Paulo, um conflito sem tamanho. E quando Tito chega trazendo notícias sobre como é que estava andando a igreja de Corinto, isso gera uma tranquilidade, uma calmaria no meio do mar tempestuoso, né? Há pessoas que, quando elas trazem notícias para nós, essas notícias reprogramam a história, né? Criam uma nova história. Isso mesmo. Né? São capazes de alterar o curso da nossa vida. Paulo estava esperando a resposta ainda de uma carta que ele escreveu a essa igreja, de algumas orientações, Sim. e ele não tinha recebido essa resposta. E ele estava esperando essa resposta através de Tito. Quando ele dizia, não conseguia relaxar, havia os problemas já da igreja lá, enquanto isso ele estava ansioso pela resposta da carta que ele tinha mandado anteriormente, que ainda não havia chegado. O senhor lembra disso, pastor João? Eu quero lembrar aqui quando você lê, se não me engano, é no livro dos Salmos, que é no Antigo Testamento, com formoso é notícias vindo de uma terra remota, né? Não é agradável. Como é gostoso, como é agradável alguém que traz boas notícias, um mensageiro que vem te trazendo notícias agradáveis. E Tito parece ser uma pessoa confiável, alguém que trazia informações autênticas. Isso a gente vai confirmar lá quando Paulo escreve uma carta para Tito dizendo, eu te encarreguei de colocar, de consagrar ministros para as igrejas que estão aí na ilha de Chipre. Ou seja, Tito era alguém não só da confiança de Paulo, mas da confiança da igreja. É muito agradável quando você é de confiança. Quando alguém se aproxima de ti para te dar boas notícias. E mesmo que as notícias não sejam tão boas, mas um bom mensageiro sabe dar notícias mesmo que não sejam tão boas. Mas tem pessoas que mesmo vêm trazendo uma boa notícia, a presença dele já nos traz pavor. Sim, traz sim, João. Já nos traz pavor. Alguém quer nos dar uma boa notícia, mas já nos traz pavor a presença dele. Quer nos dar um abraço, a gente já pensa que eu morro, né? Entendeu? Mas é porque elas deixam essas sombras, né, João? De alguma forma elas deixam essa sombra. E quando elas falam, ao invés de suscitar em nós uma boa expectativa, a gente já fica cabreiro com a notícia que vai receber. São portadores de mais notícias, de tantas mais notícias, que até quando elas trazem uma boa, a gente já está cabreiro, não sabe como é que vai acontecer. Pesa. Tem gente pesada, né? É lindo gente quando muito Paulo pesada. diz aqui, e eu só me sosseguei quando Tito chegou. Só em Não vê-lo. só a presença dele, ou seja, quer dizer que a presença dele me traz segurança, me ajuda. É muito bom quando você está no embate, numa dificuldade, que chega alguém e diz, ei, o que é que precisa fazer? Estou chegando. Sim, sim. Estou chegando. Se sente seguro, né? Estou aqui. Seguro. Então é isso que estava acontecendo. Tito chega e Paulo diz, aliviou. Sim. Aliviou, porque a presença de Tito me deu conforto, me deu segurança, me ajudou a dirimir os problemas que estavam acontecendo nas igrejas da Macedônia. Isso. João, assim, numa aplicação bem prática, é preciso que a gente pense que a nossa presença
deve gerar segurança nos lugares onde a gente chega. Não deve ser uma produtora de confusão, de conflito, de insegurança. Né? A gente ouve tantas notícias que geram insegurança. Você estava falando das notícias que a gente tem recebido da igreja brasileira, né? Dos conflitos, das lideranças, como essas notícias geram insegurança nas pessoas. E há pastores tão íntegros, tão justos, tão honestos, que se veem, de alguma forma, empoeirados pelas poeiras que saem desses maus testemunhos, né? De líderes tão importantes para o contexto da igreja, que isso vai respingando, essa lama vai respingando em todo mundo, que não tem nada a ver com isso, né? Então, essas más notícias, elas são contaminantes, né? Não são contagiantes, elas são contaminantes. Elas geram uma atmosfera de insegurança. Eu tenho dito, cara, nós estamos vivendo a maior insegurança teológica na história do nosso país. Cara, é tanta loucura sendo dita, né? Alguém disse um dia desse, o percentual de crentes aumentou. Aumentou para quê? Porque que influência? Esse percentual de 40% pulou de 20% para 40%. Que influência esse pessoal que aumentou está tendo no governo do país? Eu não falo na centralidade do governo. Ele disse, essa pessoa diz assim... Não no governo institucional, né? Ele diz assim, quando a igreja cresce, quando na verdade cresce e não incha, a inflação diminui, a violência diminui. A prosperidade chega nesse lugar, né? A prosperidade chega. A inflação baixa. Mas que influência esse cristianismo ou esse percentual de cristãos tem trazido à nossa sociedade? É lamentável se pensar isso. O que se ouve, infelizmente, é o que a gente está ouvindo. É o que a internet está cheia aí. Ninguém comenta boas coisas. Ninguém diz fulano, ou seja, você abre uma lista na internet e tem os líderes religiosos mais ricos do país. Mas não, você não encontra uma mensagem que diz a igreja tal, o conglomerado religioso tal, construiu uma vila de casas para os que moravam, os palafitados, cujo inverno vinha trazer dificuldades. Um dia desse à noite, eu abro uma mensagem aqui, até no WhatsApp, e havia um amigo meu mostrando a grandiosidade do centro de convenções que ele está fazendo numa cidade bem próxima aqui, a 260 quilômetros. Mas é uma estrutura imensa, ali é para milhões que já foram gastos. Eu ouvi com cuidado e disse à minha esposa, eu estaria muito mais feliz se eu visse o relato dele dizer, no bairro tal, onde a enchente, onde o rio Pindaré assola, nós tiramos os ribeirinhos da dificuldade de viver e construímos casas. 1/10 do dinheiro que foi aplicado ali, daria para tirar os ribeirinhos, quando o rio Pindaré chega e avassala e incomoda tanta gente, daria para tirar os ribeirinhos, 1/10 daquilo. E por que não se faz? É lamentável que a gente não tenha hoje essa visão. E aí eu vou voltar para Paulo dizendo, eu nunca explorei ninguém, nem tirei proveito próprio. O proveito pode não ser próprio, mas ao mesmo tempo é próprio. Porque sou eu que estou administrando a igreja, então eu quero mostrar serviço. Sim, sim. Mas eu quero voltar lá para trás aqui um pouquinho, que me pegou quando, conversando com a minha esposa, ela diz assim, eu peguei alguém dizendo... Não faz isso que o pastor não gosta. Eu digo, epa, nunca diga isso para o menino, por favor. Não traga uma imagem de estupidez do seu pastor às crianças. Pelo contrário. Eu lembro que logo que começamos a Igreja da Colheita, e começou lá na nossa área, um dia o bispo estava pregando e uma criança salta no meio do salão e olha para ele e diz, é Bipo. Ele para a mensagem... E a avó corre para pegar a criança para tirá-la. Ele disse, não, deixe. Se fosse com Jesus, o que ele faria? Então brincou com a criança, interrompeu a mensagem, brincou com a criança. Imagine que imagem. Essa criança hoje já homem
tem desse bispo que não mandou que ele se calasse, mas que deu atenção a ele. Então nunca faça uma imagem de carrasco dos seus líderes religiosos, as crianças que estão chegando na igreja. Não brinque dentro da igreja porque o pastor não deixa, o pastor não gosta. Espera aí, gente. Não faça isso não. Deixe que eles tenham. Eduque de outra forma, né, João? Eduque de outra forma. Brinque, mas não use a imagem do líder, do pastor, para amedrontar as crianças, para que o pastor chegou, todo mundo tem que se comportar. Que coisa mais triste. É lindo quando Paulo diz, Tito chegou e me trouxe alegria. Ei, o pastor chegou. Amém. Que bom. Mas arruma isso aí que o pastor está chegando. Poxa, cara. João fazia o mesmo com Deus, né? Usa uma figura austera de Deus. E quantos adultos hoje têm uma imagem distorcida de Deus? Porque na sua infância, essa imagem de Deus era a imagem de alguém punitivo, de Papai do Céu. Eu me lembro quando eu era criança. Papai do Céu não gosta. Quando o trovão rompia, né, e dizia, olha, Papai do Céu que está ralhando. Tem uma história Papai dessa do lá Céu na... castiga. Uma história dessa lá na Baixada, que alguém... Pai, o que é isso? É Deus falando. Sim, mas ele fala brabo. Mas ele fala brabo. Quer dizer, um trovão é apavorante, né? Sim. Associar a voz de Deus para uma criança é criar torpor nessa criança, né? Não é nem pavor, é torpor. É isso, então que os nossos líderes, que nós como líderes sejamos acessíveis, a nossa presença chegando em qualquer lugar, Amém. Seja uma presença de alegria, de gozo, de conforto, como canta o né? Raimundo, Jesus chegou, chegou, ou seja, que ele chegue em nós, que ele seja visto em nós, que ao entrarmos num ambiente onde a confusão está feita, a nossa presença mude, acabe com aquela. Entrar num ambiente onde a escuridão está vista ali com os funcionários, discórdia, qualquer coisa, a nossa presença seja, na verdade, essa presença de alegria, de dizer a sua presença me alegrou. De alegria, de solução. Tem pessoas que têm uma presença de solução, né? Fulano chegou, com certeza tem uma boa ideia, vai saber o que fazer, né? Posso contar para vocês uma experiência nossa agora? Não é uma preciosidade. Alguém me ligou lá do interior da Baixada. Venha nos ajudar a resolver um problema aqui. Está grave, pode dar morte. E eu procuro hoje só resolver os problemas que eu sou chamado para resolver. Não me meto em questão de ninguém. A Salomão dizia que quem se mete em questão ali é como quem pega cachorro pela orelha, né? Então, eu preparei, tentei, organizei, liguei com A, com B e preparei uma ida para lá para ver em loco como estava o problema. Era quase só parentes, a questão de um terreno, a coisa estava grave e já tinha ameaça de morte. Peguei a minha esposa, filha, vamos fazer um bate e volta lá na Baixada rapidinho, resolver um problema lá, vamos. Saímos aqui conversando, orando, pedindo a Deus direção e liguei para um dos protagonistas da situação, o acusado, né? Venha se encontrar comigo em Viana, por favor, eu preciso conversar com você. Eu não vou lá no local, venha conversar comigo. E ele veio. Almoçamos, sentamos na mesa, almoçamos. Ele disse, não sabe o que aconteceu. Eu disse, não. Ele disse, eu não vinha para cá hoje, eu ia lá para a minha fazenda, mas a tua chamada aqui me fez mudar de direção. Eu vinha trazendo a minha mãe, que era envolvida na situação, para registrar um BO na delegacia contra os acusadores dela. Botei ela no carro e no caminho nós encontramos um dos protagonistas da situação. Paramos e conversamos e resolvemos tudo. Está tudo pacificado e nós decidimos como resolver aquilo. Ele disse, eu entendi. Você ainda não estava, mas a sua ação me mudou a direção para me fazer encontrar. Ele disse, filho, lá na Bíblia está escrito que a sombra de Pedro curava enfermos. Os aventais de Paulo resolviam situações. Sim. João, você citou ainda há pouco um episódio com Paulo lá no meio do Euroaquilão, e aquela fala do anjo para Paulo durante a noite,
assim, me fez pensar muito que a presença da gente pode mudar muito a realidade, né? Muda o curso do rio. Por tua causa, né? Porque você está nesse barco, nenhuma vida vai se perder. A embarcação vai se perder. O que eles carregam vai se perder. Mas nenhum deles se perderá por causa de você. Então, nós precisamos pensar que essa pessoa que muda a realidade pode ser cada um de nós, desde que nós sejamos pessoas que solucionem, resolvam questões, não pessoas que ajudam a colocar lenha na fogueira, né? Não que atiçam gasolina nessa fogueira, mas que estejam ali para apaziguar ânimos, né? Só a nossa presença é capaz de alterar tantas coisas, cara, se a gente for pacificador. Pacificador é aquele que faz a paz com as suas mãos, né? É um artesão da paz. Que Deus nos faça artesãos da paz, né? Esse homem de quem você está falando que aqui se expressa dizendo, eu nunca vivi explorando ninguém, machucando ninguém, nem buscando recurso para mim de forma nenhuma, nem ser bajulado. É esse homem que está dizendo isso porque lá, esses 2 episódios, como dissemos, mesmo tendo acusado de condenado, sentenciado à morte, aí aparece a graça, né? É isso mesmo. Sim, Deus coloca a graça em nós. Nem as serpentes, nem o veneno mortal das serpentes. E o que é que Jesus disse? Se forem picados por ela... Na verdade, a serpente contribuiu para uma grande oportunidade. A serpente ali não foi um empecilho, pelo contrário, ela foi um instrumento, né? Um instrumento. Eu estava falando isso, falando com a minha esposa sobre essas situações que muitas vezes nós achamos que uma situação adversa à nossa vida é um problema, quando na verdade é a oportunidade. Lembra quando pegaram Paulo, nós lemos no livro de Atos, quando pegaram Paulo e queriam matá-lo e Jason levou ele para dentro de casa, e eles se põem de pé na porta, abre os braços, todo mundo quieto, ele tasca o evangelho no meio deles. O cenário que a confusão propiciou, né? Porque ninguém, ou, aliás, aquele povo não ia ouvi-lo numa circunstância de paz. Se ele convocasse uma reunião no templo, eles não iam. Mas eles arranjaram uma confusão para matá-lo. Sim. Era a oportunidade de ouvir o evangelho. Não foi isso? Sim, sim, foi. Arrumaram uma situação para matá-lo, quiseram matá-lo, e era a oportunidade que eles tinham de ouvir o evangelho. Então, gente, nem todo empecilho, como costuma dizer o bispo, as quedas que nos levam para cima, os empecilhos, aquela cobra, na verdade, era um instrumento. Para mostrar o poder de Deus, a graça de Deus na vida dos que o temem. Problemas, muitas vezes, um acidente de carro, muitas vezes, onde te envolve o prejuízo financeiro é ínfimo diante do que vai acontecer naquela relação. Eu vi há poucos dias, só fechando, até falei isso para vocês, de um assaltado, genro de um pastor amigo meu, até falecido, que aproveitou o dia inteiro e a noite no cativeiro para evangelizar o seu assaltante. E ele saiu ileso, teve tribulação, teve dificuldade, mas ele saiu ileso, o caminhão dele foi encontrado, a carga foi encontrada e recuperada. E o assaltante foi evangelizado. Isso é não perder a oportunidade, né? Justamente. O que vai se dizer não disso? desperdiçar, como diz o Paulo, a vida maravilhosa que Deus deu para você sim, viver. Sim, E às vezes a gente anda desperdiçando desnecessariamente. Isso né? mesmo, Gente, estamos chegando ao fim do nosso programa hoje. Esperançoso de que tenhamos feito bem a você, a sua família, a todos quantos nos ouviram. A nossa gratidão pela oportunidade que você nos dá aqui pelas ondas da 92.3 de chegarmos até a sua casa. Você podia ter desligado, podia ter ido embora, mas você que ficou aí até o fim, nos dando carona no seu táxi, no seu aplicativo, você que nos deu carona andando aí pela cidade, você que está no hospital, você que está na penitenciária, você que está em algum canto na sua casa, enfim, onde você está,
essa é uma oportunidade rica que Deus nos dá de compartilhar o Evangelho com gente que talvez a gente nunca vá conhecer pessoalmente, né? Outro dia eu ganhei um negócio de uns peixes vindos do interior de uma comunidade quilombola, de alguém que talvez eu nunca vá conhecer. Gostaria até, mas não sei, talvez nunca vá conhecer, mas que nos ouve todo domingo. E alguém que estava lá pescando também disse, o Café com Bispo, você conhece aquela gente, tarará. Eu acabei recebendo uma sacola de lambaris, né? E foi muito legal ter passado por essa experiência. É o respeito, a honra e o carinho que vocês têm tido por nós. Muito obrigado. O próximo domingo, João, é o terceiro domingo. O terceiro domingo é o nosso café pela manhã, café colheita, onde você tem a oportunidade de nos conhecer, de estar com a gente. Não é nos conhecer porque somos importantes, é porque a gente quer estender o nosso abraço a você, né? Então venha tomar café conosco, não importa, você não paga nada, é livre. Então você tem toda a liberdade de vir participar com a gente e usufruir da nossa companhia por uma manhã inteira, né? Sim, sim. Gente, minha saudação fraterna, meu amor e minha gratidão por todo esse tempo que temos estado aqui. São 18 ou 19 anos que nós estamos aqui com o Café com Bispo. É tempo pra caramba, né? Aquele menininho que João narrou aqui ainda era um bebezinho. E nós já estamos fazendo o Café com Bispo. Obrigado à Rádio 92.3 por nos conceder essa oportunidade e nos encontramos no próximo domingo. Shalom, queridos. Shalom.